Bom dia a todos os irmãos, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário você vai ouvir este vídeo. Quero cumprimentá-la e cumprimentá-lo a todos os irmãos da Igreja Militante do Senhor Jesus na Terra, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quero desde já, dentro deste vídeo, através das redes sociais, no meu canal Livros para Adorar, deixa o joinha lá, amém? Se inscreva, aqueles que não estão ainda no meu canal Livros para Adorar no YouTube, se inscreva lá para me ajudar o meu canal ser divulgado pelo YouTube, amém? Quero desde já também pedir para os irmãos também me sigam lá também no meu Instagram, Evangelista Ivani Barbosa. Tem um grupo também no WhatsApp, se chama Igreja Livros para Adorar. Moro aqui em Corrais Novos, né? Por enquanto estou aqui até o dia da permissão, que Deus venha permitir que eu esteja. Se Deus quiser me enviar para algum lugar, que eu possa fazer missão em algum outro canto, em outro lugar, estou aqui, né? Essa casinha aqui também ela está à venda. Na hora que aparecer alguém que queira comprar, com certeza estarei vendendo para comprar em um lugar que Deus possa dar a direção para eu continuar a obra de Deus na minha vida. Que cada um de nós temos uma chamada e temos que estar aqui na terra por 3 propósitos. Primeiro propósito, cuidar bem da família, né? Segundo propósito, fazer a obra de Deus. Terceiro propósito, e esperar confiantemente, né? Com paciência no Senhor, porque o Senhor está voltando. Os sinais estão fortes, irmãos. Qualquer momento Jesus está vindo buscar, está vindo arrebatar a sua igreja na terra. Então é momento de nós vigiarmos, é momento de nós se capacitar na palavra, né? Cuidar bem da família, dar um bom testemunho de vida, amém? Não é momento de nós abaixar a espada, né? A espada que é a palavra de Deus. Essa espada aqui, ela é o que vai nós ficar firme e não desistir da salvação, amém? E neste vídeo eu quero deixar aqui uma palavra bem rápida, né? Bem objetivo, que o salmista, aqui no salmista Davi, né? Salmo 70, o verso 1 fala assim: apressa-me, ó Deus, a me livrar. Apressa-me, ó Senhor, a me dar vitória. Apressa-me, ó Deus, a me salvar. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero agradecer, meu Pai, por mais um vídeo que eu vou divulgar para abençoar aqueles que precisam ser abençoados, liberto, restaurado, salvo através da palavra que o Senhor, meu Pai, coloque em meu coração apenas só para eu compartilhar, para que as pessoas possam ouvir, possam parar, refletir e possa ser sempre uma pessoa, uma nova pessoa, uma nova criatura no Senhor Jesus. Ajuda, Espírito Santo, as pessoas entenderem a sua palavra nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o salmista Davi, lá no Salmo 40, né? Ele diz: esperei com paciência, esperei pacientemente. E outra versão diz: esperei confiantemente no Senhor. No Salmo 118, verso 8 e 9, o salmista também ele diz que é melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos príncipes dessa terra. Amém? E aí quando chega no 70 aqui, ele pede a Deus pressa, né? Porque há muita zombaria. No verso 3, você pode observar aqui, né? No 2, no 3, que o salmista ele diz aqui, ó: e muitos zombam, né? E debocham de mim. E faz riso de deboche. Ha, 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 ha. Esses são os inimigos. Eles ficam debochando com um riso de deboche, né? Não acreditando na vitória que Deus tem para nos dar.
O inimigo, irmãos, nesses últimos dias, ele quer vencer a igreja, né? Eles querem vencer, Satanás, ele quer vencer a igreja do Senhor Jesus no cansaço, colocando os manjares, né? Colocando coisas fáceis. Se você for observar lá no Egito, né? Quando o faraó descobriu que o povo de Deus, né? O povo hebreu queria sair do Egito para ir lá no deserto, passar 3 dias fora do Egito para cultuar a Deus. O que foi que o faraó fez? Colocou carga pesada, né? Fez com que eles trabalhassem dobrado para não ter tempo para sair para cultuar a Deus. Trazendo para os dias de hoje, para esse mundo moderno, né? Para esta sociedade digitalizada, onde o avanço tecnológico, onde a desigualdade, o preconceito cresce a cada dia nessa sociedade pós-moderna, né? E eles estão fazendo diferente, irmãos. Satanás está trabalhando de uma maneira diferente. Ele está colocando e dificultando a gente trabalhar. Se você não tiver uma preparação, um pré-curso, preparação, né, em alguma especialização em determinada área, naquilo que você exerce, né, naquilo que você sabe melhor fazer, né? Você tem que mostrar o certificado, tem que mostrar o diploma, você tem que se especializar, você tem que ir a uma faculdade para poder se preparar. Até para ser pastor, tem que ter um curso básico teológico, né? Se você não tiver, né, na maioria das vezes, em algumas igrejas, né, os pastores, presidentes, eles não aceitam, né? Mesmo que se um homem de Deus ou uma mulher de Deus tem vocação, chamada, porque não adianta, irmãos, você ter sua parede, né, uma parte da parede da sua casa com centenas, com dezenas ou até centenas de diplomas, de certificado, vários anéis, cada um dedo um anel, né? Se você não tiver a chamada, a vocação. O salmista Davi, ele tinha vocação, ele tinha chamada. Então ele vai diretamente a Deus, não vai direto ao seu superior. O superior supremo de Davi é Deus, é o Criador. Então ele foi lá e disse: Senhor, apressa-me, ó Senhor, apressa-me a me livrar desses malfeitores, né? Desses zombadores, né? Da fé alheia, né? As pessoas hoje, eles zombam, né? Debocham, faz com que nós passamos a ser a escória, né, dessa sociedade. E eles esquecem, irmãos, que o fim deles estão perto, né? Cada um de nós temos o nosso fim, tem o nosso momento, né? Como a própria palavra de Deus é bem clara ali, quando usa Salomão, ali no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Eu não sei qual o tempo que os irmãos, as irmãs estão, mas tudo existe no tempo determinado, em cima da terra e debaixo do sol. Há um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Tudo passa, o governo passa, né? A sociedade vai embora, vem uma outra sociedade, vem uma outra comunidade. Estamos vivendo uma comunidade machista, né, racista. Estamos vivendo uma comunidade preconceituosa, né, homofóbica. Estamos vivendo uma sociedade que é onde a desigualdade social, o preconceito cresce a cada dia. Estamos vivendo, brigando uns com os outros, né, e a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, irmãos, mas também é contra a potestade e principado. Entenda isso em nome de Jesus. Nós não devemos lutar contra os nossos irmãos, né? O inimigo da nossa alma, ele está aí trabalhando, né? Colocando fardos pesados, dificultando, para a gente não ter tempo de ir adorar a Deus, para a gente não ter tempo de estar sempre na casa de Deus. Isso começa dentro da nossa própria casa, através de um aparelho de TV, né, de uma televisão, de um celular, de um computador, aonde a maioria, né, das pessoas, principalmente os chamados cristãos, né, entre aspas, né, os que se dizem e se
identifica, né, até se titula, né, a cristão, né, eles estão exercendo a sua fé através dos meios de comunicação, né, entrando pelas redes sociais, desvirtuando, né, socializando, né, aquela unidade antes que tinha na igreja, onde os irmãos se uniam, onde cada um aprendia um com o outro, todos viviam em comunhão e união até no partir do pão, né, onde muitos procuravam a buscar dentro da igreja, né, se confraternizar, né, orar uns pelos outros, suportando as fraquezas um do outro, orando uns pelos outros. A igreja era vitalícia. Naquela época, há uns 100 anos atrás, né, existia milagre, batismo com o Espírito Santo, existia pessoas que eram curadas, né, através só do louvor. Aí quando entrava na palavra, aí trazia cura para dentro da casa de Deus, as pessoas saíam mudadas, saíam com um pensamento diferente, irmão, né? Satanás, ele está atingindo, né, para derrubar um homem e uma mulher de Deus, ele atinge primeiramente é o nosso psique. Por isso que precisamos estar com o capacete da salvação, como diz lá em Efésios, né, capítulo 6 de Efésios, quando fala sobre as armaduras de Deus. Temos que estar revestidos de todas as armaduras de Deus. Temos que estar com o capacete da salvação, irmãos, né? Temos que estar com o capacete da salvação, né? A couraça da justiça, o cinto, né? O escudo da fé, a espada do Espírito, a sandália da preparação do Evangelho nos pés. Temos que estar pronto, temos que estar preparado, né? Temos que estar a cada dia, irmãos, vivendo o que Deus quer que a gente viva. Viver, em primeiro lugar, né, cuidar bem da faculdade mental, cuidar bem da sua vida espiritual, né? Uma vez estando com a nossa faculdade mental boa, né, e preparado psicologicamente e espiritualmente, as outras coisas serão acrescentadas, né? Em Mateus 6, 33, 34, Jesus deixou escrito lá: buscais em primeiro lugar o reino de Deus, né, o reino dos céus, né, e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas, né? Porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar, temos luta, temos barreiras, dificuldade. Somos injustiçados, caluniados, rejeitados, humilhados, perseguidos, mal compreendidos, né? Mas não estamos abatidos, né? Quando o apóstolo Paulo, ele diz ali em Romanos 8, da parte do 37, né, até o 39, o apóstolo Paulo, ele fez ali uma declaração, né, que por todas essas coisas somos mais do que vencedor, né? Porém, nem a profundidade, nem a altura, nem a escassez, a fome, né, a espada, a enfermidade, a perseguição, nada vai nos parar, nada vai fazer nós se separar do amor de Deus, nosso Senhor e Jesus Cristo. Então, irmãos, temos que crer nessa palavra. Temos que entender que essas coisas que acontecem na nossa vida é para o nosso crescimento espiritual. Um pouquinho mais para trás, no versículo 28, né, Romanos 8, 28, né, o apóstolo Paulo também, ele declarou ali, ele disse ali, ó, que todas as coisas cooperam. Em outra versão diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Então, todos nós somos decretados por Deus, fomos convocados, né, pelo Espírito Santo de Deus a se humilhar diante da grande mão potente do nosso Deus, né? 1 de Pedro 5, versículos 7 e 8, está lá escrito, quando o apóstolo Pedro, ele diz assim, ó: lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de vós. Sejais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, ungindo e bramando como leão, e buscando alguém que possa tragar. Então, irmãos, Satanás, ele não quer saber quanto tempo de crente eu e você temos dentro da casa de Deus. Satanás, ele não respeita o carro, a sua posição, o seu automóvel, sua casa, o casamento, né? Dinheiro no banco, o seu intelecto, né? A sua formação acadêmica, teológica. Você pode ser doutorado, doutor em alguma coisa, bacharel, teólogo, cientista. Você pode ser o que você quer ser. Satanás, ele não vai respeitar
o que você é, mas vai respeitar o que você tem dentro de você. E o que tem dentro de mim e de você, irmão, é maior do que qualquer formação acadêmica. É o Espírito Santo. Aí no versículo 26, aí o apóstolo Paulo diz assim: porque o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Jesus, nos intercede com gemido inexprimível. Romanos 8, 26. Né? Aí no versículo 1, né? Romanos 8, 1, né? No versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, ó: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, mas os que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Anda segundo o Espírito Santo, irmão. Lá em Gálatas, né, o apóstolo Paulo também escreve aos Gálatas, né, alertando sobre isso, que aquele que planta na carne, né, colherá a corrupção, mas os que plantam na carne, né, os que plantam no Espírito terá a vida eterna. Jesus disse que aquele que se inclina para a carne é carne, mas os que se inclinam para o Espírito é Espírito, disse Jesus. É melhor nós viver pelo Espírito, andar no Espírito, do que andar na carne. Gálatas 6 fala acerca disso. Então, irmãos, a gente precisa entender o que a palavra de Deus nos ensina, né? Nos exorta, para que a gente possa ser edificado, para que a gente possamos edificar a nossa casa na rocha, não na areia, como diz lá em Mateus 7, versículo 24 ao 27, que fala sobre a casa plantada na areia e a outra casa que foi plantada na rocha. Aquela rocha, ela representa Jesus. Nós temos que plantar nossa fé em Cristo. Aonde nós tivermos o nosso coração, irmão, lá está o nosso tesouro. E o que a boca fala é o que o coração está cheio. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Amém? Não temas, o Senhor é contigo. Não te assombre, né? Porque Ele é o nosso Deus. Né? Isaías 41, verso 10 fala acerca disso. Amém, irmãos? Vamos compreender as Escrituras. Vamos praticar o amor e a caridade. Vamos pedir a Deus pressa, sim, mas pressa para a gente fazer a obra de Deus. Uma vez eu vendo alguém, uma vez usou o Salmo 40 e eu interpretei de uma forma errada e esfriei na fé, irmão. Só não me desviei, porque a graça de Deus estava muito forte na minha vida e tinha depósito de oração, irmão. Mas aí na hora que o irmão disse: olha, irmão, o irmão está se movimentando demais, o irmão está indo com muita sede ao pote. Olha o que é que o salmista Davi diz: eu esperei com paciência. Só que depois eu entendi que aí na interpretação deste texto aqui se refere, irmãos, aos bens dessa terra vindo em nossas mãos. Que a gente temos que esperar com paciência no Senhor as coisas materiais, não as espirituais. As espirituais eu e você tem que se esforçar para buscar, para poder manifestar os frutos do Espírito Santo em nossa vida e a gente passar a entender, irmãos, que somos ferramenta na mão de Deus. Ou somos ferramenta nas mãos de Deus, ou somos ferramenta na mão de Satanás. Satanás, ele se transforma em um anjo de luz, irmãos, para enganar, se for possível, enganar até os próprios escolhidos. Por isso que temos que estar cheio da graça de Deus, conhecer bem as Escrituras, né? E ter discernimento para saber quem está falando conosco. Se é o Espírito de Deus, se é o espírito do homem, ou se é o espírito demoníaco, diabólico, o inimigo da nossa alma, Satanás, que significa adversário de Deus, Apolion, que significa destruidor. Temos que ter discernimento para saber quem estamos ouvindo, né? A quem nós estamos dando ouvido. Temos que praticar, irmão, o amor e a caridade. Lance seu pão sobre as águas. Pratica o amor e a caridade. Libera perdão. Um dos maiores beneficiados na história, né, são os que liberam perdão, não é o que recebe. Amém? Tem muitas pessoas doentes emocionalmente, né? E a vida sentimental, conjugal, emocional, espiritual, tudo abalado, né? O altar quebrado, trincado, né? E a gente precisa estar na presença de Deus, pedindo a Deus a sua misericórdia em primeiro lugar. Segundo lugar, irmão, pedindo o perdão de Deus. Terceiro lugar, pedindo a sabedoria de Deus, como Salomão pediu. Salomão disse: Senhor, dá-me a mim sabedoria, para que eu possa ministrar este povo.
né? O povo que o meu pai Davi, ele administrou muito bem. Me ajuda a administrar também. Dá-me, Senhor, sabedoria. E a palavra de Deus diz que Deus deu sabedoria a Salomão e acrescentou todas as outras coisas que ele não pediu. Em primeiro lugar, irmãos, sabedoria. Segundo lugar, né, dar um bom testemunho. Amém? Terceiro lugar, cuidar bem da família. Quarto lugar, estar sempre fazendo a obra de Deus, irmão. A obra de Deus não pode estar em primeiro lugar não, varão. Tem pessoas por aí que estão equivocadas. Para quem é solteiro, se você é solteiro, tudo bem. Aí você tem que botar em primeiro lugar o reino de Deus, fazer a obra de Deus em primeiro lugar, a primeira obra de Deus. Amém? Agora, se você é casado, você vai ter menos tempo. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, né, fala acerca disso, que os casados têm menos tempo, né? A mulher casada, ela tem menos tempo para se envolver na obra de Deus. Ela tem que cuidar do marido, dos filhos, da casa. Agora, a solteira, né, o solteiro, ele tem mais tempo de se envolver na obra de Deus. Amém, irmãos? Então, entenda a chamada de Deus na sua vida. Entenda o que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração através da minha vida. Amém? Eu estou só apenas sendo um canal aqui, um instrumento de bênção para te alertar, para lhe divertir, dar essa advertência, né, essa alerta, para dizer para você que você não está só, que Deus está, né, contemplando a sua dor, o seu sofrimento. Deus, ele vai chegar com providência. O Salmo 30, verso 5, né, o salmista diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. No amanhecer do dia, a alegria ele vai vir, né? A satisfação, o milagre, aquilo que você está pedindo em suas orações, as portas que estão fechadas vai se abrir, as algemas vão ser arrebentadas, né? E se tiver alguma maldição hereditária na sua família, será tirada. Deus, ele vai tirar, ele vai limpar, ele vai restaurar, ele vai transformar. A própria palavra de Deus é bem clara ali no Salmo 127, que se Deus não edificar a nossa casa, em vão edifica os que trabalham. Então, irmãos, Deus, ele edifica. Agora nós temos que abrir a porta da nossa casa, a porta do nosso coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou convosco, né? Eis que estou batendo em tua porta. Se tu abrirem, né? Se tu abrirem, eu entrarei e assearei contigo e com tua família e viverei com você até a eternidade. Então, Jesus, ele fez essa promessa. O apóstolo João, ele foi bem claro quando ele falou isso, né? Como também ele acrescenta dizendo assim: guarda o que tu tens, eis que põe diante de ti uma porta aberta, que eu abro e ninguém fecha, e também eu fecho porta, e a porta que eu fecho também o homem também não abre. Amém? Foi Deus que falou através do apóstolo João em Apocalipse: eis que estou diante de ti, colocando uma porta aberta. Deus colocou uma porta aberta na minha vida, a porta da pregação, o ministério, né, que é um dos ministérios mais espinhosos, irmão, que existe dentro da igreja. É o ministério da pregação. Se você for observar aqueles que se levantam para louvar, né, 90% da igreja apoia o cantor, mas quando é levantado um pregador, é só 90% não apoia, 10% só, 10% apoia, né, o pregador. As pessoas não dão muito valor à pregação, são hipócritas, né? São dissimulados. As pessoas, eles dizem que amam a palavra de Deus, mas na realidade não amam. Eles querem massagem no ego, querem emoção, querem pular com o pé só, quer dar glória a Deus, aleluia, sapatear, falar em línguas estranhas, mas estão completamente, totalmente errados em relação ao que a Bíblia fala sobre a adoração. A maior adoração que eu e você temos que fazer, irmão, é nós viver em união, unidade, unidade. Tem que estar unido. A igreja unida, a sociedade unida, a família unida, jamais será vencida, meu irmão e minha irmã. Ponha isso na sua cabeça em nome de Jesus. Amém? Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a parte B do versículo, olha o que está escrito lá, ó, né? Segui a paz com todos. Lá em Romanos 12, 18, se for possível, tenha-se paz com todos. Aí no 21, aí está escrito o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Roma, né? Em Romanos 12, 21, né? Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal fazendo o bem, irmão. Mateus 7, versículo 12.
Se vocês quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também, fazeis primeiro vós primeiro, porque essa é a lei dos profetas. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser amado, ame primeiro. Se alguém fizer você andar 1 milha, ande 2. Se alguém tomar uma tônica, dê a sua capa. Amém? Se alguém bater em você um lado, dê o outro lado. Perdoa o seu inimigo. Perdoa essa pessoa sem noção, essa pessoa desequilibrado, essa pessoa problemática, complexado, pessoas que ficam se debatendo. Irmão, quando eu vejo alguém se debatendo, não preciso eu ser formado na área da psicologia para eu entender, irmão. Não preciso ser psicólogo para eu entender. É que essa pessoa está chamando a nossa atenção. Quando você vê uma pessoa incauto, né, atrevido, né, problemático, complexado, estressado, com qualquer coisinha está fazendo tempestade em copo d'água, pessoas amargas, né, pessoas recalcadas, pessoas insuportáveis da gente conviver com ele, com esse povo. É porque essas pessoas estão chamando a nossa atenção, irmão. Lá dentro dessas pessoas há uma criança, né? Uma criança precisando de colo, precisando de abraço, precisando, né, da sua atenção, da minha atenção, irmão. Vamos orar por este povo. Isso é uma janela aberta para uma grande depressão. Um dos maiores males do século, né, é a depressão. Depois, essa depressão ela é gerada por quê? Porque existem brechas que é dado durante a caminhada da vida de cada um, né? Primeiro que as pessoas guardam raiz de amargura, mágoa, ressentimento, não perdoa. Aí isso tudo encarreta para uma depressão, irmão. As pessoas ficam oprimidas, deprimidas, né? E vem a depressão. E a depressão às vezes é natural e às vezes é espiritual. E a espiritual é pior do que a natural. Por isso que temos que estar com a nossa faculdade mental boa. Temos que estar preparados psicologicamente e espiritualmente, irmão. Temos que estar firme, né? Buscando a cada dia a palavra de Deus, se alimentando da palavra. Eu sempre costumo dizer, quando eu estou pregando sobre batalha espiritual, falando sobre como vencer as tentações, né? E uma das coisas que uma das guerras maiores que tem não é essas guerras que acontece política, né? Essas guerras políticas que acontecem no nosso planeta Terra, não é, irmãos. Não é não. Guerra religiosa também não é não. Não é não. Desemprego também não é. Enfermidade também não é. O que destrói a vida de um crente, nada disso destrói a vida do crente. Se o crente conhecer bem a palavra de Deus, não destrói, irmão. O que destrói a palavra, o que destrói as pessoas é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Lá em Mateus 22, 29, Jesus, ele escreveu essa palavra, né? Ele deixou escrito como alerta, como advertência para nós, né? Errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para os que o amam, para os que obedecem, né, para a sua igreja, para os que o temem. Se você teme a Deus, ele vai acampar até um anjo ao seu redor para te proteger. Salmo 34, verso 7, está lá escrito, o salmista disse, né, que Deus, ele acampa o anjo ao redor daqueles que o temem. Amém? Louvado seja Deus. O Salmo 25 e o verso de número 14, né, também está escrito, quando o salmista diz assim, ó, que Deus tem segredo para revelar para os que o temem. Então Deus tem segredo, e o segredo que Deus tem está aqui, ó. Tá aqui, ó, né? Tá aqui, irmão. Bíblia Sagrada. Segredo. Você quer segredo? Quer se alimentar? Quer tomar um coquetel para ficar forte? Para não pecar mais? Quer viver com a vida em santidade? Quer andar na presença de Deus? Como Deus falou a Abraão lá em Gênesis, né? Abraão, anda em minha presença e sereis salvos. Então nós só somos salvos se a gente estiver, irmão, na presença de Deus. Em Mateus 24, versículo 12, 13, né, está lá escrito que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão.
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tiago 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Amém, irmãos? Então chega, se aproxima de Deus. Em Jeremias 29, 7, né? Está lá escrito também que nós temos que levar esta paz de Deus para as pessoas que não têm paz. Ireis a uma cidade, chegará e lá, e se essa cidade não tiver paz, transmite a paz de Deus para esse povo. Transmite, manda a paz para quem não tem paz. Chegue e saúde mesmo, diga a paz do Senhor. Se alguém não tiver com essa paz, a paz volta para você, irmão. Mas não deixe de saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Não perca a sua identidade de cristão. Amém, irmãos? O DNA de Deus está em nós. O templo do Espírito Santo de Deus somos nós. Nós somos morada e templo do Espírito Santo. As coisas velhas já foram, já ficaram para trás. Eis que hoje tudo se fez novo. Amém, irmãos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só Jesus que pode libertar nós da escravidão do pecado, da imundícia, da incredulidade, da falsidade, da inveja, da hipocrisia, do variarismo, né, da inveja. Só que pode nos libertar de tudo isso, né, de feitiçaria, de macumba, de maldição. Só Jesus Cristo. É só Jesus que pode libertar de tudo isso. Amém? Então fique firme na presença de Deus, através da sua palavra, vivendo pela palavra, andando na palavra. E eu fecho aqui agora com chave de ouro, né? Citando mais 3 versículos da Bíblia. Eu gosto de pregar citando bastante versículos, né? Graças a Deus por isso. Lá em 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 14. Olha o que está escrito lá. Louvado seja Deus. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, né, dos seus malfeitos, né, e me buscar de todo coração, eu ouvirei, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra, né, sararei a sua terra. Então Deus ele quer, né, Jesus ele quer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, ele quer restaurar a terra é isso aqui. Não é o que nós pisamos com o pé não, irmão. É isso aqui. Nós somos a terra, somos barro. A Bíblia fala isso, que do barro nós viemos, do pó nós veio e do pó nós vamos voltar. Nós temos que estar com a alma limpa. Temos que estar, né, na presença de Deus, cuidando bem da família, dando bom testemunho. Amém, irmão? Parar de estar se envolvendo, como diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, né? É o segundo versículo agora, né? Que o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo, olha, não se precipitem em se envolver em assunto alheio. Em outra versão diz assim, não se precipitem em se envolver em pecado dos outros. Amém? Não se envolva, irmão, em pecado dos outros não. Viva a sua vida, viva com Deus, né? Cuidando bem da família, priorizando primeiro a família. A família estando bem, o ministério está bem, vai bem também. O ministério só vai bem se a família estiver bem. Se a família não estiver bem, o ministério não vai bem, irmão. Eu conheço irmãos que é até dirigente de congregação, que não está bem, a igreja não enche, né? Não é por nada, ele é até uma pessoa boa. É porque a família não está, né, no altar. Lembra o que Josué falou, irmão? Isso aqui é preliminar, isso aqui que eu vou falar. Josué 24, versículo 15, né? Vocês querem seguir a quem você quiser seguir, siga quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia somente no Senhor Jesus, irmãos, e será salvo tu e a tua casa. Atos Apóstolos 16, 31 fala acerca disso. Agora vamos para o último versículo da Bíblia, né? Para encerrar agora, dando nó para o inimigo não desatar. Amém? Fechando com chave de ouro. Amém? Então, irmãos, Deus, Ele está esperando de nós atitude sadia. Provérbio, aí eu fecho aqui agora com o livro da sabedoria de Deus, né? Provérbio, escrito por Salomão. Salomão, não se esqueça, irmão. Salomão fez 3 livros, né? 3 livros Salomão fez, né? Salomão fez o livro de Provérbio, né? O livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Foi feito por Salomão, né? Salomão, ele deixou esses 3 grandes livros, e dos 3 grandes livros, cada um tem o seu significado, amém? E o livro de Provérbio é o livro da sabedoria de Deus, onde Deus deu sabedoria a ele, para ele se expressar, para ele deixar conselho, para nós não pecar, para nós não perder a salvação. E em Provérbio 28, 13, aí encerrando agora,
Provérbio 28, 13. É aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Em outra versão, irmão, diz assim: aquele que encobre os teus pecados não receberá o perdão de Deus e jamais enriquecerá nessa terra. Morrerás pobre, em outra versão, morrerás pobre. Então, irmãos, nós só podemos receber as riquezas dos céus, os tesouros que estão escondidos na terra, como diz Isaías 45, né? Os tesouros que estão, né, ainda cobertos, eles ser descobertos e vir para a palma da nossa mão, quando nós aprender, irmão, a ser crente de verdade. Quando nós aprender, irmãos, a respeitar cada um e suportar a fraqueza uns dos outros. Suporta a fraqueza do seu irmão. O salmista Davi, eu vou deixar aqui, é preliminar também essa palavra aqui. O salmista Davi, no Salmo 133, verso 1, né, está escrito lá, o salmista Davi dizendo assim, ó, tão bom e quão suave é, ou fosse, né, que os irmãos vivessem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Amém? Vou tirar o púlpito. Esse púlpitozinho aqui me deu, foi um pastor, um amigo meu, não vou dizer o nome dele aqui por questão ética, né? Eu fui pregar uma vez, participar de um trabalho que ele fez na praça lá da cidade dele. Também vou incutar, não vou dizer o nome da cidade, não vou dizer o nome do pastor, porque ele não me autorizou, né, para eu dizer. E aí eu falei para o pastor, o senhor devia dar esse púlpitozinho para me levar para fazer meus cultos domésticos em casa, né? Aí ele, pode levar, irmão, quando terminar o culto aqui, o púlpito é seu, né? E ele é marceneiro, carpinteiro, né? Ele faz móveis, né? Aí esse púlpitozinho aqui foi ele que fez. Aí eu recebi de presente esse púlpitozinho aqui, né? Faz muito tempo que eu tenho ele. Um grande amigo meu, né? Um dia eu posso dizer o nome dele, quando ele me autorizar eu dizer, amém? Que Deus abençoe ele e o ministério dele, em nome de Jesus, amém? E quero encerrar aqui, né? Eu vou aqui desligar o som. Vou desligar aqui o som e quero cantar um hino aqui de agradecimento, fechando aqui com esse louvor, amém? Oh, tão bom e consolável é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Oh, tão bom e consolável é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Pra mim também é bom demais abraçar o meu irmão e apertar na sua mão, dizer também, Jesus te ama e eu também. Ponha-se de pé, Deus quer falar contigo. Ponha-se de pé, Deus vai falar contigo. Ponha-se de pé, Deus quer falar contigo. Se você quiser, Deus quer falar contigo. E se você quiser, Deus vai falar contigo. Aperta a mão do teu irmão, Deus vai falar contigo. Aperta a mão do teu irmão, Deus quer falar contigo. Aperta a mão do teu irmão, Deus vai falar contigo. Se você quiser, Deus quer falar contigo. E se você quiser, Deus quer falar contigo. Abraça o teu irmão, Deus quer falar contigo. Abraça o teu irmão, Deus quer falar contigo. Abraça o teu irmão, Deus quer falar contigo. Se você quiser, Deus vai falar contigo. E se você quiser, Deus quer falar contigo. Perdoa o teu irmão, Deus quer falar contigo. Perdoa o teu irmão, Deus vai falar contigo. Perdoa o teu irmão, Deus vai falar contigo. Se você quiser, Deus vai falar contigo. E se você quiser, Deus quer falar contigo. E se você não quiser, Deus vai falar assim mesmo. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus
para todos. Amém.